Bom, estamos aqui de volta para continuarmos as nossas aulas, né? A gente viu na aula passada derivada parcial, né? Vimos a continuação lá das nossas aulas. Então, agora a gente vai falar de derivada direcional e vetor gradiente. Perfeito? A gente já deu uma pincelada do que era o vetor gradiente, mas a gente não foi mais a fundo, né? Mas agora a gente vai definir direitinho o que é o vetor gradiente e vamos ver também o que é a derivada direcional. A ideia é a seguinte. A gente viu até aqui as derivadas parciais e vocês observaram que a gente tendo a seguinte ideia, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, repetir a ideia, né? Ó, desenhando. A gente tinha a seguinte ideia. Digamos que aqui tem o gráfico de uma função de duas variáveis, né? Ó, tá certo? Digamos que é este gráfico aqui, né? Ó, tá certo? Digamos que é esse gráfico, tá ok? Aqui eu sempre gosto de desenhar aqui umas linhas para que a gente tenha uma ideia de que isso é uma superfície, né? Espero que, apesar do meu desenho não estar muito bom, a gente consiga passar essa ideia. Esse é o eixo X, este é o eixo Y e esse é o eixo Z. Aí eu tenho um ponto aqui, né? Digamos esse ponto. Tá certo? Aí é um ponto aqui da superfície, tá? Um ponto aqui da superfície. Essa superfície é o gráfico da função f, de duas variáveis, né? Aqui eu tenho o ponto x0, aqui eu tenho o ponto y0, e obtenho esse aqui, que é o z0, mas que, na verdade, a gente sabe que o z0 é a imagem do x0 e do y0 pela f, por estar aqui no gráfico da função. E a gente disse o seguinte, que se você fixar o valor do x, perfeito? Aí você tem essa reta aqui, que é a reta, né? X igual a x0. Na verdade, quando você faz x igual a x0 em R2, é essa reta aqui, pontilhada, que eu estou colocando aqui, né? Mas no R3, isso não é simplesmente uma reta, né? Na verdade, isso é esse plano aqui, né? Tá certo? Aí, claro, que esse plano corta o nosso gráfico formando essa linha aqui, ó, que eu vou colocar... Deixa eu arrumar aqui a cor. Deixa eu arrumar aqui a cor. Vou colocar aqui de azul, né? Aí eu vou pegar o pontilhado que eu fiz em vermelho e vou cobrir de azul aqui. Para obter esse plano aqui, né? Olha só. Que é paralelo ao plano YZ, porque eu tô fixando o valor do x em x0, né? Estou dizendo que o x é igual a x0, aí eu obtenho esse plano, tá certo? Que ele corta o nosso gráfico. Quando corta o nosso gráfico, ele faz esse desenho aqui, ó. Vou colocar essa curva aqui pontilhada, tá bom? Aí ele corta formando justamente esse desenho aqui, perfeito? Aí está aqui o nosso ponto, que eu vou chamar de P0, e que, na verdade, o P0 tem coordenadas x0, y0 e z0. Não esqueça que o z0 é a imagem do f no ponto x0, y0. Aí, o que a gente tinha na derivada parcial? Aí, na derivada parcial, a gente conseguia o seguinte. A gente conseguia essa linha que eu vou colocar em verde aqui, ó. Que seria, olhando para esse plano, né? Ó, essa reta está nesse plano, e se eu olhasse só esse plano como universo aqui, né? Ó, isso aqui, o coeficiente angular dessa reta seria, né? Ó, vou colocar em verde, né? Ó, o coeficiente angular dessa reta seria a derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0. Esse seria o coeficiente angular dessa reta. Perfeito? Da mesma forma, eu poderia ter a derivada parcial em relação a y, né? Aí eu teria esse plano aqui, ó,
tá certo? Aí eu faria um outro plano aqui, ó, fixando y0, tá certo? Aí ele seria paralelo ao xz, né? Ó, tá certo? Aí eu teria uma outra curva, teria uma reta tangente, uma outra reta tangente e a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0 seria o coeficiente angular dessa reta, tá certo? Aí você pode dizer, poxa, professor, então eu só consigo, dessa forma, então, eu só consigo achar os coeficientes angulares de retas obtidas com a interseção do nosso gráfico da função exatamente com os planos paralelos ao plano XZ e YZ, não é? Acho que desde o início havia essa pergunta. Então, eu tenho, na verdade, retas tangentes na direção do plano XY, aliás, na direção do eixo X e do eixo Y. Né? Na verdade, as retas tangentes elas são paralelas tanto ao eixo X quanto ao eixo Y, perfeito? É isso, né? Aí você podia não, né? Estava provavelmente com essa dúvida, né? Então, eu só consigo achar velocidade, né? Em curvas, né? De partículas que se deslocam em curvas, cuja sombra delas no plano XY são retas paralelas ao X e o Y, né? Ao eixo X e ao eixo Y. Agora eu vou lhe dizer que não. Na verdade, a gente pode ir bem mais além, mas bem mais além mesmo, tá certo? A gente pode ir bem mais além mesmo. Mas o quanto além, né? Como é que eu posso pensar isto? Aí eu vou lhe dizer agora como é que a gente vai pensar isso. Tá certo? Tá? Deixa eu colocar de novo aquelas linhas que eu apaguei sem querer, né? Para a gente ter uma ideia melhor aqui da superfície, né? Tá. Agora imagina o seguinte. Você pega um vetor aqui, um vetor qualquer. Pega um vetor qualquer. Unitário. Suponha que esse vetor seja unitário, né? Aí eu vou de novo aqui pegar o mesmo ponto, tá bom? Vou pegar o mesmo ponto de antes, tá certo? Agora imagina o seguinte, claro, você aprendeu lá em álgebra linear que sempre que você tem um vetor, esse vetor lhe dá uma direção. Digamos que seja essa reta aqui, ó. Tá certo? Você tem essa direção dada pelo vetor U. Aí você sabe que você pode pegar esse vetor U e levar para qualquer lugar do espaço, né? do mundo onde você está fazendo as coisas. Então, eu vou pegar o seguinte: vou pegar essa linha paralela, vou pegar uma paralela a essa linha aqui, obtida pelo vetor U, ó, aqui no ponto x0, y0 e 0, tá certo? Vou pegar o vetor U, ó, e trazer ele para cá. Né? Aí você sabe como é que faz, né? Você aprendeu lá como faz. Né? Então, eu pego uma reta paralela a essa. Suponha que essa reta que eu desenhei aqui, né? Ó, chamar de R1 e R2, né? Ó, suponha que a reta R1 é paralela à reta R2. Tá certo? Aí você pega exatamente o vetor U, ó, e coloca sobre ela. Por quê? Porque como ela tem a mesma direção da R1 onde estava o U, ó, então você pode ter o U aqui, ó, e fazer a partir do x0, y0. Aí você tem esse vetor U. Tá certo? Aí essa reta como antes, né? Ó, essa reta como antes, obtida a partir do vetor U, né? Ó, essa reta obtida a partir do vetor U e que é paralela quando ele estava na origem, né? Ó, ela gera um novo plano aqui, né? Ó. Ela gera um novo plano que, de novo, eu vou fazer em azul, né? Para ficar diferente. Ela gera esse plano aqui, ó. Tá certo? Quando você pega ela e varia o z, ela gera esse plano aqui, né? Ó. Digamos aqui, ó. Digamos que eu consegui desenhar bem direitinho, apesar de não ter conseguido, né? Vamos dar um jeito aqui. Ela gera esse plano. Deixa eu refazer aqui algumas coisas para você entender direitinho.
ela gera esse plano aqui, tá certo? Deixa eu fazer de novo. Aí ela gerou esse plano. Claro que quando gerou esse plano, criou essa curva aqui, ó, que eu vou desenhar em azul. Imagina que isso aqui é uma curva, tá? Tá certo? Criou essa curva aqui sobre a superfície, né? Ó, tá certo? Aí, ó, se criou essa curva, então eu posso ter uma partícula que se desloca nessa curva. Aí, como é que eu calculo a velocidade dessa partícula que se desloca sobre essa curva? Tá certo? Como é que eu faço isso? Aí é que vem a nossa derivada direcional, tá certo? Ó, aí o que é que eu faço? Então, olha só, a reta tangente aqui, ó, vai ser paralela a essa reta, né? Ó, tá ok? Ser paralela não, porque ela pode ser mais inclinada ou menos inclinada dependendo da velocidade, tá certo? Mas é a sombra da reta que nós vamos encontrar vai coincidir com essa reta aqui que está no plano XY, tá certo? Aí o nosso objetivo é justamente determinar o coeficiente angular dessa reta que dá a velocidade dessa curva, né? Ó, dessa reta que eu vou desenhar em verde. Dessa reta aqui, eu não sei se eu vou desenhar direitinho, mas dessa reta que eu vou desenhar em verde, que seria, ela está nesse plano azul, ó, e ela seria justamente a velocidade que nós estamos procurando, perfeito? Ela seria justamente a velocidade que nós estamos procurando, tá certo? Ela seria tangente a essa curva azul, tá ok? O desenho aqui não está muito bom, mas a ideia seria essa. Então, como achar o coeficiente angular dessa curva, tá certo? A gente sabe que achar velocidade, na verdade, é calcular a variação dos pontos da curva, né? Tá ok? Aí aqui eu tenho um primeiro exemplo que dá essa ideia aqui, ó. Olha só. Esse exemplo vai dar justamente essa ideia, mas só que só com valores, com números, né? Tá certo? Utilize o mapa meteorológico da figura a seguir para estimar o valor da variação da função temperatura em Reno na direção sudeste. Bom, tá aqui o mapa de Reno, né? E a gente quer fazer justamente isso. Aí a ideia aqui é a seguinte, ó. Está aqui Reno, né? Tá ok? Deixa eu mudar aqui para vermelho, que vermelho fica mais destacado. Tá ok? Então vamos lá. Tá aqui Reno. A direção sudeste, ó, aí eu vou pensar assim, ó. Isso aqui é a direção norte-sul. E isso aqui. Melhor, aqui tá ao contrário, né? Não, tá certo. E aqui é a direção leste-oeste. Então, sudeste, né? É justamente para cá, né? Ó, essa é a direção sudeste. Perfeito? Essa é a direção sudeste. Tá ok? Então, olha só. Então, a partir de Reno, né? Ó, aí tem essa linha rosa que é a minha direção sudeste. Tá certo? Como é que eu vou calcular a variação quando eu vier nesta direção para cá, né? Ó, porque eu tenho que vir nesse sentido, né? Que é sudeste. Então, o que é que eu peguei? Eu peguei 2 pontos e tracei a reta, né? Primeiro tracei a reta e peguei 2 pontos, né? Ó, onde eu conheço aqui no mapa as temperaturas, porque esses desenhos aqui, essas cores, dão a temperatura nessas regiões. Então, eu vejo aqui, ó, aí eu marquei esse ponto aqui, que a temperatura aqui dentro do azul é 50, e esse ponto que a temperatura aqui dentro do verde é 60, né? Ó. Então, olha só, nessas linhas que passam aqui, ó. Então, eu pego a média aqui, ó, né? Quando eu pegar a média e calcular a distância desse ponto a esse ponto, né? Ó, se eu pegar assim, ó, 60 menos 50, isso aqui é a temperatura, é a média das temperaturas. E dividir pela distância onde eu peguei os pontos, que é daqui para cá, né? Ó, digamos que essa distância deu, sei lá, 75 quilômetros. Tá certo? O resultado que vai dar aqui, ó, é a média da variação da temperatura quando eu, a partir de Reno, vi na direção sudeste. Ou seja, conforme eu vou andando, tá certo?
A média de variação é esse valor, que vai dar mais ou menos 0,13 graus. Aqui está calculado, esses valores aqui são em Fahrenheit, como você pode ver, né? Tá certo? Porque não dá 50 graus de temperatura, 60 próximo de São Francisco, né? Então, por quilômetro, né? Então, a cada quilômetro, a temperatura vai aumentar 0,13 graus, né? Como eu estou descendo para o sul, estou me aproximando da linha do Equador, então a temperatura faz sentido que a temperatura vai estar aumentando. Perfeito? Tá ok? Isso é que é a variação da temperatura em função do terreno. E não é quilômetro, não, me perdoe, né? Aqui, você olha aqui, está em milhas, né? Então, MI está em milhas, tá certo? Então, isso aqui é a variação média, olha, a gente poderia colocar assim, é a variação média da temperatura em função do espaço, né? Em função do espaço. Tá certo? Ora, se eu tiver uma função que dá temperatura em cada ponto aqui, tá certo? Se eu tiver a função que dá temperatura em cada ponto, né? Onde cada ponto é obtido pela distância norte-sul em milhas, tá certo? Se eu tiver realmente uma função, ou seja, se eu calcular o limite, quando esse ΔS tende a zero, o que eu vou ter aqui? Tá certo? Né? Isso aqui é a derivada, né? Da temperatura. Então, isso aqui é a derivada da temperatura na direção que eu vou chamar de U, né? Que é essa direção aqui que eu escolhi. Isso aqui é que é chamado de derivada direcional. Perfeito? Né? Isso aqui, claro que não dá igual, isso aqui é aproximado. Agora daqui para cá, não, aqui é igual, porque também é aproximado. Se eu tivesse só o ΔT e o ΔS, seria igual. Mas como eu inseri o limite, então é aproximado. Tá certo? Então, é assim que você vai olhar para a derivada direcional, como a variação em uma certa direção. Tá certo? E é isso que a gente vai olhar a partir de agora, tá ok? Então, vamos lá. Aí tem o teorema que diz, se f é uma função diferenciável em xy, né? Na verdade, em xy, é no ponto xy, tá certo? No ponto xy, então f tem derivada direcional na direção de qualquer vetor unitário u, AB, e é dada por... E é obtida dessa forma, né? Na verdade, o que a gente tem como definição geral é assim, é o limite quando o h tende a zero de f de x mais HA, y mais HB, onde o A e B são as coordenadas do vetor, perfeito? Menos f de x0, e de x0 não, de xy, né? Eu não estou aí com x0 e y0, é xy que ele está falando, não é em x0 e y0, é em xy, tá certo? Sobre o H. Veja que isso é exatamente o que eu tinha colocado para a função se o F fosse a temperatura, né? A variação, aqui é a variação da função F na direção do vetor AB, tá certo? Que lá, no nosso exemplo do mapa, era a temperatura dividido pelo ΔS, que era o espaço percorrido, né? Que no caso aqui é o H, né? Quando o H tende a zero. Nós estamos chamando aqui de H, aquele ΔS. Mas o princípio é o mesmo. A gente consegue mostrar que isso aqui, dá exatamente o que está dito ali em cima. É a derivada parcial de f em relação a x no ponto xy vezes a coordenada A do vetor, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto xy vezes a coordenada B do vetor. A gente consegue provar isso. A gente não vai fazer isso aqui, porque o nosso objetivo é só apresentar a fórmula de como calcular a derivada direcional. A definição, né, que está aqui, e a forma de calcular, que é essa. Tá certo? Vamos lá? Então, está aqui, derivada direcional. Né? Então, é exatamente como eu desenhei lá no início. Né? Então, não vou repetir o desenho. Tá certo? Então, está aqui. Então, você tem o vetor U, né? O vetor U, originalmente, ele se encontra aqui. Aí, o que você faz? Você traz ele para cá, usando aquela regra do paralelogramo, né?
A partir do ponto, que é o ponto y0 e o ponto x0, tá certo? Aí você tem a reta determinada pelo ponto e o vetor, sobe o plano, acha a curva, que é a interseção do gráfico da função f, né? Digamos aqui a função f, com o plano, né? Obtido a partir da reta com o ponto x0, y0 e o u, né? Tá certo? Aí, aqui no ponto, que é o ponto px0, y0, z0, né? Onde o z0, né? Tá aqui o z0, é a imagem do x0, y0. Tá certo? Essa curva que a interseção passa exatamente nesse ponto, né? Obviamente, tá certo? E quando você calcula a derivada direcional, você acha o coeficiente angular dessa curva tomando como base esse plano. Tá certo? Então, a ideia é essa. Então, é aí que nós temos aí, ó. A única exigência é que a direção tem que ser um vetor unitário, né? Lembra o que é um vetor unitário? O módulo de U tem que dar um módulo, não, a norma, né? Que alguns livros chamam de módulo e a gente costuma chamar de norma, tá certo? E aqui a definição exata da derivada direcional, como eu lhe disse, né? Tá ok? Então, vamos fazer o nosso primeiro exemplo, né? Determine a derivada direcional, tá aqui, né? fxy, se a função é x ao cubo menos 3xy mais 4y ao quadrado, e u é o vetor unitário dado pelo ângulo θ sobre 6, né? Então, isso, o θ é que vai dar a direção. Aí você pega aqui, ó, o círculo unitário, o ciclo trigonométrico, né? Deixa eu fazer aqui, peraí, deixa eu apagar. Você pega aqui o ciclo trigonométrico e acha essa direção, né? É claro que você não vai fazer isso porque não há necessidade, mas eu gosto de fazer para você ver exatamente o que está acontecendo. Você tem aqui o plano XY, né? Que é a base do R3, né? Π sobre 6 é 30 graus, então é essa direção aqui, né? Aqui está o vetor U, tá certo? Como é que você acha o vetor U? É fácil. O U vai ser, ó, essa coordenada aqui, ó, é o cosseno do ângulo, né? Ó, o cosseno de θ. E essa outra coordenada aqui no Y, a gente aprendeu que é o seno de θ, né? Ó. Então, isso aqui, ó, é cosseno π sobre 6, seno π sobre 6. Então, o nosso U tem as seguintes coordenadas. O nosso U tem coordenadas raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30 graus, e o seno de π sobre 6 é o seno de 30 graus, é meio. Então, essas são as coordenadas do vetor U. E, claro, isso é unitário. Se você pegar esse aqui ao quadrado, vai estar 3 sobre 4. Se você pegar esse aqui ao quadrado, 1 sobre 4. 3 sobre 4 mais 1 sobre 4 dá 4 sobre 4, 1. Como você está procurando o módulo, a raiz quadrada de 1 é 1. Então, né, aqui você consegue provar direitinho, né, ó, que o módulo disso é igual a 1. Claro, se você pegou cosseno e seno, a gente sabe que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ sempre vai dar 1. Então, o módulo desse vetor sempre vai dar 1. Mas você quer a derivada nessa direção, né? Então, vamos lá. Calcula as derivadas parciais. df dx é igual a 3x ao quadrado menos 3y e a derivada parcial em relação a y de f é menos 3x mais 8y, né? Tá certo? A derivada aqui é 8y, né? Ó, a derivada de y é 1 menos 3x. Em relação ao x, 3x ao quadrado, menos, derivada do x é 1, aí vai dar 3y. Derivada de 4y ao quadrado é 0, é isso. Mas eu quero que tudo ocorra, ó, no ponto 1, 2, né? Ó, então, vou substituir aqui, ó. A derivada parcial de f em relação a x no ponto 1, 2, substituo 1 e o 2 aqui, ó, respectivamente, porque esse é o x e esse é o y, né? Então, vai dar 3 menos. Vai dar 3 menos 2 vezes 2, 6. 3 menos 6. Então, a derivada parcial de f em relação a x no ponto 1, 2 é menos 3. Tá certo? Porque é 3
menos 6, né? A outra, a derivada parcial de f em relação a y no ponto 1, 2, né? Aí, de novo, vai dar menos 3, aí 2 mais 16. Então, a derivada parcial de f em relação a y no ponto 1, 2, aqui é 2, né? Parece 1, mas é 2. Então, vai dar 13. E a derivada, a gente pode representar assim também, a derivada de f no ponto 1, 2, na direção do vetor u, né? A gente pode fazer assim, ó, como derivada direcional. Quando a gente coloca o x aqui embaixo, é porque está na direção da reta do eixo x. E aqui na direção do eixo y, né? Essas velocidades aqui. Quando você quer do vetor u, você faz dessa forma, tá certo? Aí foi dito anteriormente que é a derivada parcial de f em relação a x no ponto 1, 2, vezes a primeira coordenada do vetor u, que é o a, né, ó, que é raiz de 3 sobre 2, está aqui, né, ó, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto 1, 2, vezes meio, né, ó. Então, aqui, ó, a derivada em relação a x deu menos 3, então deu menos 3 raiz de 2 sobre 2. Mais a derivada aqui deu 13 positivo, né? Então, deu 13 sobre 2. Então, isso deu 13 menos 3 raiz de 2 sobre 2. Então, essa é a derivada de f no ponto 1, 2, na direção do vetor u, que é a direção de 30 graus, não é? Perfeito? A direção de 30 graus. Tá ok? Tá? Então, é isso aí. Você vê que é bastante simples, né? Porque você só usa derivadas parciais e o vetor. A única exigência é que o vetor precisa ser unitário. Tá ok? Deixa eu apagar isso aqui. E tá aí, ó. Calculado direitinho, né? Ó, 13 menos 3, raiz de 3 sobre 2, como a gente já havia visto, né? Tá certo? Então, vamos continuar. Aqui a ideia é a seguinte, esse aqui é o gráfico, né? Ó. Aqui é a direção do U, tá certo? Aí sobe o plano, quando corta o gráfico, gera essa linha aqui, e a gente calculou a velocidade, né? Exatamente aqui neste ponto, né? Ó, que deu essa reta aqui, perfeito? Então, vamos lá. Agora, o que é o vetor gradiente? Eu já adiantei para vocês o que era o vetor gradiente, tá certo? Então, a ideia é a seguinte, suponha que você tenha uma função de 2 variáveis, ou de 3, ou de 4, não importa quantas variáveis tenha, e que tenha derivadas parciais no ponto, né? No caso do R2, no ponto xy, né? Aí o vetor gradiente vai ser representado assim, ó. Então, é um vetor, claro, a derivada parcial de f em relação a x no ponto xy é a primeira coordenada, e a segunda coordenada, ó, é a derivada parcial de f em relação a y no ponto xy. A única exigência é que ao menos uma delas não seja zero, tá certo? A única exigência é isso, tá certo? Seja diferente de zero. Aí você pode calcular o gradiente. Se a função, em vez de ter duas variáveis tiver 3, aí seria o seguinte, a derivada parcial de f em relação a x no ponto x, y, z é a primeira coordenada. A segunda coordenada é a derivada parcial de f em relação a y no ponto x, y, z. E a terceira coordenada é a derivada parcial de f em relação a z no ponto x, y, z. E assim por diante, conforme o número de coordenadas da função, é o número de coordenadas do vetor gradiente. Tá certo? Mas veja que o vetor gradiente ocorre, ó, em R2, se a função for de 2 variáveis. Em R3, se a função for de 3 variáveis e assim por diante. Então, como a maioria dos nossos exemplos até aqui são funções de 2 variáveis, então, olha só, o vetor gradiente ele está no plano. Veja bem, está no plano. Não tem a terceira coordenada. Se você quisesse inserir ele no R3, aí você teria que completar com zero. Claro, a função sendo de 2 variáveis, lá no gráfico da função. Tá certo? Tá ok? Então, vamos só reescrever isso aqui com o slide, né? Então, vamos lá. Seja f uma função de 2 variáveis reais, x, y,
que possui derivadas parciais em x0 e y0, novamente, ela possui derivadas parciais e ao menos uma delas não pode ser zero, tá certo? Então, o vetor gradiente de f em x0 e y0 é definido como eu acabei de lhe dizer, né? Tá certo? No ponto x0 e y0. Aqui, ó, tá faltando escrever aqui, ó, o x0 e y0, tá? Ele só omitiu, mas ele estaria aqui, tá certo? Tá? Então é assim, é um vetor. Isso aqui, ó, é um vetor. Não estou colocando, mas é vetor. Esse símbolo aqui, ó, se chama nabla. Então, nabla F é a aplicação das derivadas parciais formando o vetor gradiente. É comum a gente aplicar assim, ó, o nabla significar derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, né? Isso aqui é o nabla. Aí, quando você faz nabla F, você está fazendo assim, ó, a derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y de f, que dá exatamente o que a gente acabou de fazer. A derivada de f em relação a x, a derivada parcial de f em relação a y. E o nome desse símbolo é nabla. Ok? Então, assim que nós definimos o vetor gradiente, tá? Aí aqui a gente ganha o seguinte, olha o que é que a gente ganha com o vetor gradiente. Lembra como foi definida a derivada direcional? Que a gente podia escrever dessa forma. Ou ainda podia escrever dessa forma. E a gente disse que era o seguinte, lembra? Que era a derivada parcial de f em relação a x vezes a coordenada a do vetor unitário mais a derivada parcial de f em relação a y vezes a coordenada b do vetor unitário, lembra? Isso aqui ainda pode ser escrito assim, né? Olha só. Ó, como aqui é a multiplicação normal, porque isso aqui representa número, e esse aqui também representa número, é a multiplicação normal, isso aqui não é a mesma coisa que o produto escalar ou o produto interno da derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y, multiplicado pelo vetor AB, que é o u, né? Então, ó, a nossa derivada direcional, utilizando aqui o gradiente, pode ser escrito assim, ó, é o gradiente de f no ponto x0 e y0, né? Que é esse aqui, só omitir aqui o x0 e y0, vezes AB, mas AB são as coordenadas do vetor U, né? Então, pode ser definido assim, ó, o vetor gradiente. O vetor direcional, né? O gradiente da função vezes o vetor direção. Perfeito? Então, você pode... eu acho que lembrar disso aqui é muito melhor do que lembrar daquela outra fórmula, né? É o gradiente vezes o vetor direção. Pronto. Isso é a derivada direcional. Tá certo? Então, vamos continuar. Tá? Então, exemplo 3. Aqui é para achar o vetor gradiente dessa função. Então, se a função é essa, quem é a derivada de f em relação a x? Fácil, né? A derivada do seno é cosseno de x, mais a derivada da exponencial é ela mesma, vezes a derivada da interna. A interna é sempre o expoente na exponencial, né? Só que em relação a x, né? Então, isso vai dar cosseno x mais a derivada aqui, a derivada do x é 1 e o y repete, então vai dar y vezes e elevado a xy. Tá certo? Essa é a coordenada, essa é a derivada de f em relação a x. Em relação a y, em relação a y, seno de x, como está só na variável x, é constante, então a derivada é zero. Aqui não, ó, aqui tem tanto x quanto y, então é função de y. Então, é exatamente como antes. O que muda? O que muda é lá na hora de derivar a interna. Que em vez de derivar em relação a x, estamos derivando em relação a y. A derivada do y é 1 e repete o x, então vai ficar x vezes e elevado a xy. Pronto. Tá certo? Como ele quer o gradiente, então o gradiente de f no ponto xy é igual à derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y. Então, isso aqui vai ser cosseno x mais y vezes e elevado a xy, é a primeira coordenada,
E a segunda é x vezes e elevado a xy. Perfeito? Então, esse é o vetor gradiente desta função. Se f de xy é igual a seno x mais e elevado a xy, então, o gradiente desta função é esse vetor aqui, que você pode colocar dessa forma, então podia colocar assim também, né? Usando o i e o j, cosseno x mais y vezes e elevado a xy i, mas assim, ó, ela fica exatamente como você quer, sendo o vetor, né? Tá certo? O único detalhe é que, como aqui só tem duas coordenadas, esse i é 1, 0 e esse j é 0, 1, né? Tá certo? Então, vou apagar aí, você já viu como é que faz. E tá aqui, né? Exatamente como nós dissemos. Perfeito? Bom, se você quer no ponto 0, 1, ó, aí é só substituir aqui, ó. O cosseno de 0 é 1, né? Aqui o y é 1, o x é 0, 0 vezes 1 é 0, vai dar 1, é elevado a 0, 1 mais 1, 2. E como o x é 0, 0 vezes isso é 0. Então, dá esse aqui, né? Perfeito? Derivada direcional e gradiente. A gente já adiantou isso, né? A gente já viu o seguinte, se a derivada direcional de f em x0 na direção do vetor unitário u a b é dado por... Olha aí, exatamente como a gente havia dito, né? Tá certo? Aí você pode escrever dessa maneira ou pode escrever dessa. E essa é a forma de calcular. Tá certo? Como a gente viu agora há pouco. Por exemplo, determine a derivada direcional da função fxy, x ao quadrado, y ao cubo, menos 4y, no ponto 2, 1, na direção do vetor v, 2, 1. Como eu disse, eu tenho que saber se ele é unitário. Então, eu vou calcular a norma dele. Então, isso aqui, ó, é raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. E, claramente, não dá 1. Isso aqui é raiz quadrada de 29. Tá certo? Então, eu tenho que fazer nessa direção, mas eu não posso usar o v, porque a norma dele não deu 1. E ele tem que ser unitário para eu calcular a direção. Então, eu calculo um vetor u que tenha a mesma direção e sentido de v. Tá certo? Que vetor é esse? Né? Tem que ser o versor de v. Por quê? Porque o vetor v tem o vetor u, que é o versor de v, tem mesma direção e sentido de v, só que norma 1. E como é que você acha esse versor? É 1 sobre o módulo de v, né? Ou a norma, vezes o próprio v. Ó. Como esse aqui é um número e esse aqui é o v, ó, quando você pega um número e multiplica pelo vetor, o que você faz? Você mantém a direção. No máximo que você faz é mudar o sentido, tá certo? E o tamanho do vetor, mas a direção permanece a mesma. Como a derivada direcional, bom, como a direção é a mesma, eu vou usar esse vetor unitário obtido dessa forma, tá certo? Então, isso aqui vai ser 1 sobre raiz de 29 vezes o vetor v, ó, que tem coordenadas primeira a 2 e segunda a 5. Tá certo? Então, isso vai ser 2 sobre raiz de 29 e 5 sobre raiz de 29. Tá certo? Então, já tenho o u, que é a minha direção. O que, que falta? As derivadas parciais no ponto 2, 1. Então, vou calcular cada uma delas. A derivada parcial de f em relação a x é 2x y ao cubo. Tá certo? Isso quer dizer o seguinte, que a derivada parcial de f em relação a x no ponto 2, 1 é... Aí é só substituir, né? Vai dar 2 vezes 2 vezes 1 ao cubo, né? Ó, xy, né? Ó, e isso vai dar 4, tá ok? Calcular a derivada parcial de f em relação a y é igual a menos, não, é 3x ao quadrado, y ao quadrado, né? E menos 4. Isso quer dizer o seguinte, que a derivada parcial de f em relação a y no ponto 2, 1, aí eu vou substituir, ó. Vai dar 3 vezes 2 ao quadrado, vezes 1 ao quadrado, menos 4, isso dá 12 menos 4, 8. Tá certo? Aí a gente viu o seguinte agora há pouco, né? Eu vou apagar aqui e deixar só o resultado agora, tá? Eu vou apagar aqui e deixar só o resultado, tá bom?
Então, a derivada parcial de f em relação a x no ponto 2, 1, nós vimos que era 4, e a derivada em relação a y no ponto 2, 1, a gente viu que era 8. Tá certo? Agora eu vou apagar tudo aqui. E a definição diz assim, né? Vamos olhar a definição. Tá, vamos calcular o gradiente de f no ponto 2, 1, né? A gente viu que o gradiente é a derivada parcial de f em relação a x, no caso, no ponto 2, 1. A derivada parcial de f em relação a x no ponto, em relação a y, né? No ponto 2, 1. E isso dá 4, 8, né? É o vetor 4, 8. Perfeito? Agora sim. A derivada de f no ponto 2, 1 na direção do vetor u é igual ao gradiente de f no ponto 2, 1 vezes o vetor u. Então, isso é 4, 8 vezes o vetor u, que é 2 raiz de 29, aqui em cima, né? Ó, e 5 raiz de 29. Aí é só fazer o produto interno, né? 4 vezes 2, 8, sobre raiz de 29, mais 8 vezes 5 dá 40, sobre raiz de 29, e isso, 40, né? 48, não, já pensei no resultado. Aí 40 mais 8, 48 sobre raiz de 29. Essa é a variação da função x ao cubo, y ao cubo menos 4y, na direção do vetor v, que é 2, 5, tá certo? Ou do vetor u, que é 2 sobre raiz de 29, 5 raiz de 29, que é a mesma direção, só mudei o tamanho do vetor, né? Esse aqui, o v tem comprimento raiz de 29, e o vetor u tem comprimento 1, tá certo? Mas a direção é a mesma, tá ok? Então, é isso daí, é feito dessa forma. Se o vetor que lhe derem já é unitário, aí você já usa ele direto, como eu fiz antes, né? Mas, se não for unitário, não. Aí você vai ter que pegar um outro com a mesma direção e que seja unitário, tá certo? Aí é só você pegar o versor. O que é o versor? É você pegar 1 sobre o comprimento do vetor original e multiplicar pelo próprio vetor. Aí você tem o versor do vetor inicial. E esse vetor, que é o versor, ele é sempre unitário. Tá certo? Então, vamos continuar. Então, tá aí, né? Ó, exatamente como nós dissemos, né? Ele não era unitário, transformou em unitário. Fizemos as continhas, tudo direitinho. E eu errei alguma coisa, porque aqui eu dei menos 4, ó. Verifiquem lá, tá certo? Vê se eu errei o sinal, mas eu acho que não errei o sinal, não, porque é 2, 1, né? Ó, aqui que o sinal tá errado. Ó, é 2, 1, ó, e aqui ele colocou errado, ele colocou 2 menos 1, ó. Tá certo? O colega aqui do slide se equivocou, o nosso está correto. E aqui o do slide está, infelizmente, equivocado, tá certo? Então, dá 48 mesmo, tá? Porque é 2, 1, ó. O que está aqui é 2, 1, tá? E ele calculou em 2 menos 1, tá certo? Ó, nós calculamos certo, tá? Perfeito? Agora, se tivesse pedido em 2 menos 1, o resultado seria esse. Como pediu em 2, 1, o resultado é o que nós apresentamos, 48 sobre raiz de 29. Tá ok? Vamos continuar. Tá? E aqui o desenho está no 2, 1. Tudo está no 2 menos 1, né? Tá certo? Tá? Então, ele copiou lá no exercício equivocadamente, mas nós fizemos certo. Então, vamos lá. Para funções de 3 variáveis, a gente já adiantou, né? A derivada direcional para funções de 3 variáveis, a definição é similar, não é? Olha só. Então, é isso daí. Tá ok? Ó, aqui, ó, esse U tem que ser unitário, né? Ó. Então, é dessa forma. E isso aqui nada mais é, ó, que o vetor gradiente de f de x, y, z, produto interno com o vetor u, que tem coordenadas a, b e c. Perfeito? Simplesmente dessa forma, tá ok? Aí tá aqui, ó, né? Tá escrito aqui embaixo direitinho, né? Então, segue a mesma ideia, né? Mesma derivada direcional, usando os vetores gradientes respectivos de funções de 2, 3, 4 variáveis, a definição vai ser a mesma. O que vai mudar é a quantidade de coordenadas. Tá certo? Tá? Então, tá ok. Vamos lá.
Exemplo 5. Se fxyz é x seno yz, determine o gradiente de f e a derivada direcional de f no ponto 1, 3, 0, na direção e sentido do vetor 2, menos 1. Tá certo? Então, vamos lá. Ó, o versor, ele sempre tem a mesma direção e sentido do vetor original, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Se a função é esta aqui, ó, vamos fazer a letra A, que é o gradiente de f, que é a derivada parcial de f em relação a x, a derivada parcial de f em relação a y e a derivada parcial de f em relação a z, por se tratar de uma função de 3 variáveis. Tá certo? Quando eu derivar em relação a x, ó, o seno é função de y e de z, então é constante para o x. A derivada do x é 1, mas como o seno está multiplicando, repete a constante. Seno y, z. Segundo, derivada em relação a y. Agora quem é constante é o x e o z. Mas o seno é função de y e de z, né? Então, é função. Como o x é constante, repete. A derivada do seno é o cosseno de yz. Aí, como o y não está sozinho, aí tem que derivar a interna. A derivada de yz em relação a y, a derivada do y é 1. Como o z está multiplicando, fica z vezes 1, dá o z. Ó. Só que eu vou colocar aqui na frente. Tá certo? Aí, mesma coisa, ó, exatamente como do y, vai ser a do z. Ó. O x vai repetir, por ser constante. A derivada do seno é o cosseno de yz. Como a variável é o z, e o y está multiplicando o z, eu preciso derivar o yz. Mas como eu estou derivando em relação a z, a derivada do yz, a derivada do z é 1, e o y está multiplicando y vezes 1 é o y, então fica xy cosseno yz. Então, esse é o gradiente da função, tá certo? Calcular, aí letra B. Aí eu preciso de duas coisas. Ó. O gradiente de f. O gradiente não, a derivada direcional, né? Deixa eu mudar aqui. Ó. A derivada direcional de f na direção de um certo vetor u vai ser o gradiente... Melhor, deixa eu colocar logo o ponto, que assim eu não preciso escrever de novo. Depois eu faço só as contas. No ponto 130 é igual ao gradiente da função no ponto 130 vezes esse vetor u, que tem que ser unitário. Por que eu estou colocando logo o vetor u? Porque eu já sei aqui, eu já tinha feito aqui essa conta, aqui já, logo que eu olhei, aqui é o v, né? E olha quanto é que dá isso aqui. É raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. E isso é raiz de 6, ó, que não é unitário. Então, eu preciso achar o vetor u. Por isso que eu já coloquei logo aqui u, porque já tinha observado que esse vetor não é unitário. Então, eu só tenho que achar o vetor u nessa mesma direção e sentido, tá certo? Só que unitário. E achar o gradiente de f no ponto 130. Já tenho aqui a forma, né? Então, é só achar. Tá ok? Então, vamos fazer primeiro o u. O u é igual a 1 sobre norma de v vezes o próprio v. Então, isso aqui é 1 sobre raiz de 6 vezes o v, que é 1, 2 menos 1. Os coeficientes aqui do IJK, né? Eu gosto de escrever dessa forma e não dessa outra, tá? Então, isso aqui vai dar 1 sobre raiz de 6, 2 sobre raiz de 6 e menos 1 sobre raiz de 6. Tá certo? Isso é uma coisa. A outra coisa, o gradiente de f no ponto 130. Isso vai dar... Bom, quando eu colocar, ó, o y é 3, ó, e o z é 0, vai ficar seno de 0. Seno de 0 é 0. Então, aqui dá 0, tá certo? Aqui, ó, o x é 1, porque é o ponto 130. O z é 0. Bom, não precisa nem olhar o resto, vai dar 0, né? Tá certo? Aqui, ó, o x é 1, o y é 3, e aqui é cosseno de 3 vezes 0, então aqui está dando 3, e aqui está dando 3 vezes 0, 0,
Cosseno de 0 é 1. 3 vezes 1 é 3. Então, vai dar esse vetor aí, tá certo? Então, ó, a derivada parcial de f na direção do vetor u no ponto 1, 3, 0, a gente já disse lá em cima o que era, né? É o gradiente de f no ponto 1, 3, 0, que a gente encontrou 0, 0, 3, vezes o vetor u, né? O vetor u, que a gente encontrou ser 1 sobre raiz de 6, 2 sobre raiz de 6 e menos 1 sobre raiz de 6. Então, isso dá menos 3 raiz de 6. Por quê? 0 vezes 1 sobre raiz de 6 é 0, mais 0 vezes 2 sobre raiz de 6 é 0. Aí 0 mais 0, 0. Mais 3 vezes menos 1 sobre raiz de 6 é menos 3 sobre raiz de 6, mais o 0 que deu antes, menos 3 raiz de 6. Essa é a variação da função, né? Na direção do vetor I mais 2J menos K. Perfeito? Ok? Então, você vê que as contas são feitas de modo muito simples, não tem nada... Então, é só você aplicar tudo de derivada, que só tem derivada aqui funcionando, né? Então, vamos lá. Olha aí. Perfeito? O vetor unitário que eu lhe disse, né? 1 sobre raiz de 6, 2 e menos 1. Fiz a substituição, fiz as contas e deu menos raiz de 3 sobre 2. Então, o nosso deu menos 3, né? Olha só. Olha como é o mesmo resultado. O nosso deu menos 3 sobre raiz de 6. Para mim, se você deixar a resposta assim, tá ótimo, né? Tá ok? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou incluir esse 3 dentro da raiz. Vai ficar assim, ó, menos raiz quadrada de 9 sobre 6. Porque raiz de 9 é 3, então é a mesma coisa. Aí, simplificando, fica menos raiz de 3 sobre 2. A mesma coisa, escrito de modo diferente, né? Mas, se você der essa resposta, é claro que está ótima. Até melhor, né? Você já encontrou direto. Perfeito? Então, meus amigos, é isso. Né? A aula de hoje, eu estava só querendo falar de derivada direcional e vetor gradiente, tá certo? A gente já tinha falado, dado uma adiantada sobre vetor gradiente na aula passada, né? Tá certo? E agora a gente fica sabendo exatamente isso, né? Que eu posso calcular a derivada, não só as derivadas parciais, que são na direção do vetor 1, 0 e do vetor 0, 1, né? A derivada parcial em relação a x na direção do vetor 1, 0. A derivada parcial em relação a y na direção do vetor 0, 1, né? Do eixo x e do eixo y. Agora não. Eu posso pegar qualquer reta passando na origem e calcular a derivada nessas direções. Perfeito? Então é isso. Então, por hoje, a gente fica aqui e nos aguarde até a próxima aula, né? Até lá.